Depois de uma trajetória construída entre cultura, comunicação e bastidores da política, Alexandre Doria agora quer dar um passo maior e colocou seu nome à disposição do PSDB para a disputa federal de 2026. Hoje, o Pode Politicar conversa então com Alexandre Doria. Alexandre Doria, bem-vindo então ao Pode Politicar. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você, sua equipe. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas e é um prazer imenso estar aqui com você. Viu? Vamos conversar bastante, temos muitos assuntos. Primeiro, né, vamos falar sobre o PSDB, que é o partido que você preside em Itanhaém, Sim. Isso, né? Como que estar no PSDB nesse momento, né? O PSDB era um partido muito forte a nível nacional e hoje está ali nas cordas, né? O que está sendo feito para recuperar a pujança do PSDB? Bom, o PSDB, ele tem... Ele era, você citou que ele é um partido muito forte e hoje ele está nas cordas, né? Em São Paulo, nós estamos tendo alguns problemas, mas se a gente observar nacionalmente, o PSDB continua com deputados, né, com parlamentares, prefeitos, vereadores. Mas em São Paulo que nós tivemos o maior problema. Porém, nós temos um presidente, né, que é o Paulo Serra, inclusive pré-candidato ao governo do Estado, no qual está conduzindo muito bem. Nós temos aí um processo um projeto de reconstrução do partido, justamente fortalecendo as bases, os municípios. Né? Hoje eu estou no PSDB em Itanhaém como presidente, e lá foi foi o partido que lançou todos os prefeitos que estão lá até hoje. Sim. Eram do PSDB. Verdade. Houve essa debandada, mas por mais interesse particular do que propriamente interesse pela política realmente, assim, no sentido de querer valorizar aonde se fez carreira política, aonde se realmente trabalhou, onde iniciou tudo, né? Você vê que em Itanhaém, todos os 3 ou 4 prefeitos eram do PSDB. Hoje, volta a falar por interesse de é Bolsonaro ou é a polarização ou é Tarcísio, também, né? Que lá não tem, né? Há o interesse de estar no meio da polarização. Então acabaram saindo. Então, você vê, hoje eu estou montando um partido em Itanhaém para a oposição. Porque Itanhaém não tem oposição. A oposição de Itanhaém, ela não existe. Aqui existe, ela é fragmentada. Por quê? Um é contra o prefeito, mas se o prefeito dá algum benefício, pronto, aí ele já, né, se cala. Então, quer dizer, não dá para existir uma oposição assim. Ou é oposição de verdade ou não é. Então, em conversa com o Paulo Serra, eu falei, Paulo, eu tenho um interesse de fazer o PSDB voltar a crescer, mas crescer de verdade, crescer com projeto. Não para com pessoas comprometidas. Exato, e tem muita gente boa lá que não tem espaço. Por que acontece? Os partidos ficam nas mãos de alguns, né? Os presidentes são sempre ligados aos grandes da cidade, e o único partido que está livre disso é o nosso, é o PSDB. Porque eu não tenho compromisso com ninguém, nem quero ter. Eu quero realmente ter um compromisso com o povo. Da gente poder apresentar projetos que venham a beneficiar a cidade. E a cidade precisa de muita coisa. Hoje, dentro do PSDB, eu estou numa parceria com a deputada estadual Ana Carolina Serra, que é a esposa do nosso presidente, Paulo Serra. Então, a minha ideia é o quê? Hoje nós temos deputados que vão em Itanhaém, que são da Baixada Santista, mas que eles passam por Itanhaém, fazem a campanha. Na época da campanha eles vão lá. Eu não preciso citar nomes que as pessoas sabem. Sim. Mas o foco deles não é Itanhaém. Então, em Itanhaém não existe candidato a deputado. Verdadeiramente dentro da onde pode-se trazer um projeto realmente beneficiando a cidade. E eu tenho, junto com a deputada, que já é uma deputada, né, que tem interesse em ajudar a Baixada Santista. No ABC, ela tem feito um trabalho grandioso, não sei se vocês acompanharam, mas muita gente acompanha, né, ajudando associações, projeto para pets, projeto para as mulheres, né, em relação à saúde da mulher. Tem feito muita coisa. E todos esses projetos que têm sido feitos, o pessoal que está assistindo quiser pesquisar Santo André, ver os projetos que eles fizeram e aquilo que a gente quer levar para Itanhaém também. Né? Então, por isso que eu me junto com pessoas que querem trabalhar. Né? Não pessoas que estão entrando na política, fizeram uma carreira, mas usam esses pequenos municípios para preencher de voto o que eles querem atingir lá na frente. E depois não volta, como aconteceu. Eu não volto a dizer, não vou citar nomes, mas as pessoas vão lá,
né? Fazem a sua campanha, recebem votos, porque na última eleição teve candidato a deputado da Baixada Santista que recebeu 8 mil votos em Itanhaém, mas não volta mais. E hoje não recebe, a população não quer. Né? Então, quer dizer, eu acho que a população de Itanhaém tem que estar atento a isso. Sim. Tem que ver os candidatos da cidade, as pessoas que têm projeto, e realmente poder falar assim, olha, eu vou votar pelo projeto, mas não porque me dá, sei lá, um gás de cozinha ou paga minha conta, que é o que acontece nesses municípios pequenos. Né? E, infelizmente, a gente fica... acontece, né? Muito, e eu acho que a pessoa tem que votar pelo projeto, né? Dória, você comentou, enfim, dos candidatos que vão ao município e não voltam, mas para o munícipe, né, para ele entender por que é importante escolher um deputado federal, o que muda no dia a dia dele ele ter um representante na Câmara Federal? Olha, eu quero responder primeiro falando do deputado estadual, porque assim, eu estou pré-candidato a deputado federal, mas Sim. eu tenho projetos para os dois campos. Quando a gente fala de deputado estadual, a gente fala de uma proximidade maior com o município. Sim. E é o que eu gostaria de ter a proximidade maior com o eleitor e com o munícipe. Porque quando, como deputado estadual, você está dentro do estado brigando pelo seu município junto ao governador. No caso de ser candidato a deputado federal, que é o que eu estou pré-candidato, a gente tem obviamente, uma possibilidade de ajudar o município através de quê? De verbas parlamentares, de criar projeto e associações, e ter parceria ali com associações, ajudar associações e reverter ali, por exemplo, os municípios muitas vezes, por exemplo, a causa PET, que é muito grande, né? A gente observa uma deficiência muito grande, até nos parlamentares, de quererem... todo mundo fala, é causa PET, não sei o quê, não sei o quê, mas não fazem nada. É só mais uma questão de bandeira, de marketing só. Mas se você for ver mesmo lá na base, não está acontecendo. Então, o deputado federal ele pode realmente ajudar nessas questões com emendas parlamentares da cidade, criar projetos para a cidade, como também uma coisa maior, mais ampla, né, que são projetos, enfim, que vai servir para todo o estado de São Paulo e às vezes até para o Brasil como exemplo, né, para outros estados. Então, como pré-candidato a deputado, eu defendo algumas bandeiras. E uma delas a gente estava falando há pouco atrás, né, nos bastidores aqui, Sim. a respeito da mulher, da defesa da mulher. E eu tenho um projeto para isso, eu defendo um projeto onde é uma novidade, porém não é uma criação inédita. Nós temos todo esse sistema que está fragmentado. Delegacia de polícia, CRAS, escolas e pronto-socorro, posto de saúde, né? A partir do momento que uma mulher ela tem um problema de violência e ela chega em qualquer um desses postos, desde que eles estejam integrados num sistema que eu denomino SUS em defesa da mulher. Sim. É um sistema nacional, onde as pessoas vão, qualquer pessoa, eu vi uma pessoa ali, aconteceu isso. Olha, está acontecendo isso, tal lugar, tal. Ela pode denunciar, ou a pessoa pode ir lá fazer a sua denúncia e pedir ajuda. O que acontece quando a gente faz isso? Se você vai numa delegacia da mulher, eu já vi acontecer isso várias vezes, inclusive com pessoas, eu sou pai de 6 filhas. Eu sei o que as dores que a mulher passa, às vezes. Sim. Até por homens que querem, que não tem o filtro, né? E aí elas sofrem com isso. E outros que já tentam avançar muito mais, eu sei o que é. No sentido de que a gente pode colocar esse sistema e a mulher, então, ela faz a sua denúncia, pede ajuda. Naquele momento que é obrigatório isso, se não fizer, é omissão de socorro. Então, você entrou numa escola, eu estou precisando de ajuda, eu não posso sair daqui, não sei o quê. Ela vai entrar no sistema, a pessoa que está lá é obrigada a fazer, é lei, e ela vai fazer. A polícia vem, pega a pessoa, leva. Ela tem, em 24 horas, essa mulher tem que ficar segura, junto com os filhos, se for o caso. E em 24 horas, ela já tem que ir para um local aonde ela esteja segura. Só que, assim, por que é fácil de fazer isso? Porque isso já existe. Exato, é só integrar soluções. É só integrar. Perfeito. Então, isso é uma proposta que eu defendo, porque do jeito que está, as mulheres vão continuar. Eu vou na delegacia da mulher. Tem delegacia da mulher que, dependendo do caso, ela não atende ou atende daquele jeito. Manda de volta para casa. Manda de volta para casa. Pro algoz ali, né?
manda de volta para casa. E quando alguma coisa que, por exemplo, a mulher não pode, não consegue ali, naquele momento, comprovar um estupro. Vou dar um exemplo para você. Uma menina vai lá, tá numa festa, os meninos vão lá, embebedar ela, Sim. tudo maior de idade, um exemplo. Ela não consegue comprovar aquilo. Por quê? Ela teria que ir rapidamente ali no corpo de delito, fazer um monte de exame, e ela perdeu. Sim. Então, aquilo dificulta ela. Só que não deveria dificultar isso. Eu acho que a justiça deveria entender, ouvir. Então, vamos ver o que aconteceu mesmo. Não tenho prova física aqui, mas eu tenho a palavra dela. Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos apurar, né? Vamos Os apurar. fatos, sim. Agora, demorar 30 dias, 40 dias para poder responder, quer dizer, não, mas não tem prova. Enfim, eu acho que isso aí tem que ter uma... Isso assim, ela já existe, né? A lei existe para ser cumprida, mas eu acho que eles ficam com o corpo mole. Eu acho que ainda tem essa questão de, a menina estava no lugar errado, então, eu acho que tem isso ainda. Sim, é um preconceito também, né? E Dória, você trouxe um fato muito interessante aí quando você traz uma proposta concreta, né? Hoje a gente vê muita discussão sobre o feminicídio, é um assunto que está em alta, né? Que acaba meio que criminalizando o homem, né? De uma forma de que é o culpado de tudo. Claro, existem homens agressores, sim, mas do jeito que é colocado, ele gera muito mais conflito do que solução, né? No caso, quando você traz uma iniciativa integrada para o resguardo, para o atendimento, o apoio, o acolhimento da mulher que sofre essa agressão, né? Enfim, eu acho que esse é o caminho, né? Não ficar incentivando, por exemplo, as redes sociais, essa questão do movimento Red Pill e tudo mais. O que você acha do que está sendo feito hoje, em termos de efetividade, e das consequências desse debate de agora? Hoje, nesse momento, a gente está até tendo, né, um debate muito ostensivo, inclusive, contra uma só pessoa, né, nas redes sociais. Eu tenho acompanhado, assim, basicamente. E o que eu vejo é que, assim, o pessoal, o brasileiro acostumou a polarizar tudo. Exato. Polariza tudo. E eu acho que não tem que ter... A gente tem que analisar os fatos. O que a pessoa fala, ok. Dentro do contexto do que a pessoa está falando, vamos falar disso que está acontecendo com o Casarré agora nesse momento. Perfeito. Né? O que eu entendo que ele quer? Ele quer fazer com que os homens entendam a posição dele dentro de uma família. Eu acho que ele está correto em fazer isso. Ele tem a religião dele. Quem quer ir junto com a religião dele, vá. Mas quem não é de religião nenhuma também pode ir, porque ali o conteúdo não é de religião, é de tratar de valores. Né? Quando ele diz ali, a pessoa, o homem, se ele estiver orando e o filho vê, é um exemplo. Eu faço isso na minha casa com meus filhos. Né? Eu sou espírita, a gente sempre faz a reunião com um livro falando de Jesus e a gente faz a oração todo sábado. E eu acostumei eles desde pequeno, então eles fazem isso. Agora, a única coisa que eu acho que enfim, ele pode não estar 100% certo, tem algumas coisas que ele fala, mas isso é normal. É normal. Quem é 100% certo? Quem é o dono da razão, né? Exato, não existe. Agora, esses caras que são sustentados pela esquerda, esses caras que são... Eu não sou de polarização, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou de gestão. Meus projetos sempre são trazer solução para o problema ou ajudar aquilo que já está andando, que é legal, vamos melhorar. Perfeito. Né? Agora, o que se faz? Então, vamos atacar quem está falando da família, porque é isso que eles querem. Porque é a destruição dos pilares, né? Exato, a família, a igreja e o governo. São os 3 pilares, né? Quando você destrói 2 pilares, só sobra o quê? O governo, né? E a gente vê ainda que ele é um homem de muita coragem, porque ele sabia o que ele ia passar, mas ele teve a coragem. Óbvio que a maior coragem dele, na minha interpretação, é um cara de Rede Globo. É um cara que fala, cara, Rede Globo, que lado que ela tá? Né? Como é que sabe que lá dentro tem algumas pessoas que já são bancadas ali pelo sistema. Sim, sim. Né? Nós sabemos disso. E vou querer um pouco mais a fundo aqui, porque eu fui presidente do Podemos, Cultura no Estado de São Paulo, e eu criei vários projetos de cultura. E aí, por que eu toquei nesse assunto agora? Porque eu lembrei do Wagner Moura. E o Wagner Moura, ele defende uma coisa que é mentira.
O Wagner Moura defende, ele disse que ele ele é fruto da Lei Rouanet. Mentira. Por que que ele não é fruto da Lei Rouanet? Porque existe, e existia na época que ele era, no início da carreira dele, e existe até hoje o Fundo Nacional de Cultura. Certo. O Fundo Nacional de Cultura, ele são 3% que saem da loteria e vai para os projetos culturais fora do eixo Rio-São Paulo. Ok. E ele é da Bahia, né? E ele é da Bahia, ok. Voltando a falar, eu vou voltando nesse assunto, mas voltando a falar da Lei Rouanet em si, né, ela não propicia artistas ou produtores culturais fora do eixo Rio-São Paulo, porque os empresários não têm interesse fora disso. E na época dele era pior. Hoje ainda tem mas era pior. Então, veja bem, o que ele tinha naquela época? Fundo Nacional de Cultura. O Lula contingenciou isso no seu segundo mandato. Ele tirou 50% e deixou 50%. A Dilma entrou, contingenciou o resto. Acabou. Chegou até o Michel Temer. Só foi liberado isso daí na pandemia, porque o Bolsonaro também não queria liberar, mas o próprio grupo que defendia o contingenciamento dessa verba foi o mesmo grupo que pressionou o presidente na época a soltar essa verba. Sim. Ou seja, a cultura ela é utilizada como instrumento de provocação, instrumento de ataque, e também como publicidade. Então, o Wagner Moura, sabe quando... Eu não sei nem falar de valores aqui, mas você sabe que para lançar um filme, para sair lá em Hollywood, e para ele concorrer ao Oscar, é muito dinheiro. Pois sim. Agora, quem investe nisso? Porque, primeiro, que para ele passar aqui, no Brasil, para ele sair daqui para ir para lá, o filme dele, passa por uma banca. E custa muito dinheiro para... Eu estava pensando, são seus valores. Quem é que patrocina isso? Ou seja, você vê que ele só fala contra os valores da família, ele só fala contra, a favor de movimentos, como ele fez aquele filme como é o nome daquele... Que foi até o Seu Jorge que fez. Esqueci o nome dele. E que era uma pessoa que colocava bomba nas coisas, que era um rebelde. Sim. Então, quer dizer, e eles acham isso como se fosse algo valioso, né? Então, quer dizer, infelizmente eu toquei nesse assunto justamente porque quando fala do Casarré, ele está no meio do grupo todo, então eu me lembrei do Wagner Moura, sim, que aí ele é destoa desse grupo. Sim, ele destoa desse grupo. Com coragem. Né? Ele, alguns, né? Mas ainda... Ó, pra você ter uma ideia, quando eu era presidente do Podemos Cultura, eu inseri. Por isso que eu estou no PSDB hoje, por causa disso. Porque o Mário Covas, ele saiu do PSDB por causa das brigas que teve internas e foi para o Podemos. Desfiliou no Podemos, ele era vereador e então ele ficou como presidente estadual. E eu, presidente estadual da Cultura. Foi ali que eu conheci ele, foi ali que ele viu meu trabalho. Ele é o meu padrinho dentro do PSDB, porque ele viu meu trabalho. E eu falei, Mário, eu queria construir em Itanhaém. Aí ele me convidou, me apresentou ao pessoal. Sim. O pessoal gostou das minhas ideias e hoje estou no PSDB. Então, nessa época, eu criei projetos para a cultura em São Paulo, na pandemia em 2020. Mário Covas me ligou e falou, olha, eu queria que você falasse com o secretário. As suas ideias batem direito com o que tem que fazer. E eu disse, tá bom, o que precisa? Não, fala suas ideias. Bom, uma delas era trazer o que já existia na cidade, que já estava para pagar, mas estava tudo parado, para virar vídeos no YouTube. E, se você pesquisar no Google, São Paulo foi o pioneiro nisso. Foi por causa dessa ideia. Sim. Porém, eu estava no partido, no Podemos. E o Podemos não me apoiou para que eu levasse à frente essa ideia e saísse nos jornais, alguma coisa, não. Eu levei a ideia, né? Os bastidores sabem disso, mas eu fiquei sozinho. Em Brasília, antes dessa lei Aldir Blanc, eu já vinha conversando desde 2017, antes de Bolsonaro, com a deputada Renata Abreu, que é uma grande amiga. Sim. Ela é uma mulher muito competente, eu acho que o trabalho dela fez crescer bastante o partido. E ela então, me ouviu, né? Eu já conheci ela antes dela ser deputada e presidente do partido. Ela me ouviu e gostou
Porque o que, que eu queria? Resgatar o Fundo Nacional de Cultura. Perfeito. Aí ela ouviu, arrumou os advogados, chamou para conversar comigo, vamos protocolar isso e questionar. Só que era o Michel Temer. Sim. Aí logo em seguida veio o Bolsonaro. E aí mudou, o partido mudou então as ideias, aí já queria lançar Moro, aí acabou. Aí já muda tudo. Só que eu dei essa ideia de fazer na pandemia, olha, esse dinheiro voltado para o setor de cultura. Aí me viram os senadores, que também não vou citar nome da época, pessoas renomadas, inclusive, não na política, mas na vida pública. Não, o Bolsonaro já vai lançar o auxílio emergencial. E eu dizia, não, mas essa verba é de direito da cultura. De outra coisa. Tem que passar para eles. Sim. Não aceitaram, não quiseram ouvir. Aí foi lá a esquerda e todo o pessoal e fizeram. E fizeram muito bem feito, tinha que ser feito aquilo. Perfeito. Olha, infelizmente, Dória, a gente não tem mais tempo, mas tem muita história para a gente falar. Tem Eu convido bastante. você para voltar Tá numa bom. próxima oportunidade e desejo muita sorte aí na sua trajetória, Obrigado. Te viu? desejo sorte também do seu projeto, do seu programa. Viu? Muito sucesso para vocês. E obrigado pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer. E Prazer. você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.